Boa noite, hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento do feijão mungo. O grupo é composto pela Emily Tainá, Sabrina Tavares e eu, Júlia Tetzner. O feijão mungo, também conhecido como feijão verde, ele é cultivado em várias partes aqui do estado do Mato Grosso, incluindo inclusive Campo Novo do Parecis. Ele é apreciado por suas propriedades nutricionais e a versatilidade culinária. Inclusive a gente trouxe essa foto aqui que mostra o feijão mungo numa forma de plantio cruzado. Essa imagem aqui a gente pegou da Ana Jacoboski, da Fazenda Jacó, que ela plantou recentemente agora nessa nova safra. O objetivo do nosso trabalho foi observar como a cultivar do feijão mungo se desenvolveria em questão ao enraizamento e ao crescimento radicular, utilizando alguns produtos biológicos caseiros, que no nosso caso a gente usou a babosa, juntamente com o farelo de milho e o de soja. Materiais e métodos. Os materiais que a gente utilizou foi 40 caixinhas de leite e 120 sementes de feijão. Por que 120 sementes de feijão? Por conta que para a gente não vacilar na germinação do feijão, a gente optou por plantar 3 sementes por caixinha de leite. A matéria-prima nossa utilizada foi a babosa, água destilada, farelo de soja e de milho. O método que a gente utilizou de aplicação foi a aplicação foliar. O ambiente que a gente utilizou foi a casa de vegetação do próprio IFMT. A disponibilidade hídrica, no começo a gente tinha feito um cronograma, de dia sim, dia não, a gente ir lá e molhar. Porém, com o tempo a gente reparou que o professor estava abrindo a irrigação todos os dias. Daí, por conta da gente ter um medo de dar um estresse hídrico na cultura, aí a gente optou pela ideia da gente estar indo ver a situação dia sim, dia não, só que a gente não molharia mais por conta da irrigação não estar sendo ligada todos os dias. E o ecossistema nosso utilizado foi o solo do próprio IFMT. A gente utilizou o solo encontrado na frente da nossa casa de vegetação. Bom, a matéria-prima. No trabalho a gente foi utilizado, como a Julia citou, a babosa, o farelo de milho e a soja. Bom, a gente pegou a babosa porque ela é rica em enzimas e aminoácidos. Aminoácidos também é muito essencial para a planta. É a vitamina A, C, D, E, complexo B, sais minerais como cálcio, sódio, magnésio, manganês, ferro, zinco, potássio, cromo e ácido gráfico. Já no farelo de milho e de soja, é uma fonte muito rica em nutrientes para a planta, que ela vai fornecer principalmente o nitrogênio, que é de extrema importância, o fósforo e o potássio, que são elementos essenciais para o crescimento da planta. Outra parte também que a gente pegou a babosa foi por conta do pH, que a gente descobriu, aliás, a gente descobriu depois durante as pesquisas. O pH da babosa ele varia de 5,5 a 6,5 e o pH do feijão mungo, a gente descobriu que varia de 6 a 7. Ou seja, o adaptável para ele seria um pH ácido, mas mais próximo do neutro, digamos assim. Que deu bastante certo, digamos assim. E também a babosa, a gente utilizou a babosa como aplicação foliar. E já o farelo de milho e soja foi feito diretamente no solo. Diretamente com matéria no solo, orgânica com matéria mesmo. orgânica. Também serviria como se fosse uma rotação de cultura, fornecendo nutrientes para a planta. Também ocorre, quando a gente irrigar, os nutrientes que vão estar presentes ali na soja e no milho vão meio que lixiviar para o fundo da raiz, onde vai ser absorvido pela raiz da planta. Isso mesmo. Desenvolvimento das nossas cultivares. E também como é para ser criado um biológico, de acordo com o que a gente usa no nosso dia a dia, a gente tinha que criar algo que fosse diferente. Então a gente teve a ideia de fazer com a babosa e o farelo de milho e soja, porque a planta precisa de nitrogênio, fósforo e potássio, é uma coisa muito importante. E também
na babosa, ela possui potássio, como ferro e enzimas, aminoácidos que também são de extrema importância. Pode falar. Tá, aqui a gente trouxe como foi feitas as parcelas. Primeiro a gente pegou testemunhas, 60 plantas, o tratamento 60 plantas, que totalizando deu 120 plantas. A gente pegou tudo isso de plantas também, porque pra gente não correr um risco de não germinar alguma, a gente plantou 3 em cada caixinha de leite. Materiais e métodos. A gente também utilizou uma forma de delineamento inteiramente casualizado, que seria o DCI, que é o qual disponibilizamos em 2 parcelas, como podemos observar aqui nas imagens, de 20 por 20. Observação. Bom, aqui a gente fez o experimento com a placa de Petri e o intuito do nosso produto ocorre o seguinte: o biológico, geralmente quando você vai usar um biológico, você não abre o biológico, utiliza, depois fecha e guarda. Geralmente você pega o biológico, faz o uso e não deixa resíduo nenhum dentro do pote. Então, para evitar que outros micro-organismos estivessem presentes no nosso trabalho, a gente criou o produto, deixou ele descansando de 2 a 3 dias e a gente colocou na placa de Petri para ver se resultava alguma manifestação de algum micro-organismo. E a gente não conseguiu identificar o certo, mas a gente trouxe algumas pesquisas que eu vou mostrar logo depois. E daí também, com essa utilização da placa de Petri, a gente notou a fermentação aeróbica, que assim a gente conseguiu concluir também que teria a presença de algum micro-organismo diretamente do nosso produto, porque por conta da fermentação aeróbica, não permitia que entrasse outros micro-organismos dentro do recipiente. Alguns dos possíveis micro-organismos que a gente achou foi o estabilo, o bacillus, o rhizobium, pseudomonas e o aspergillus. Então, a gente focou um pouco mais em bacilos porque foi o que a gente foi observando durante as avaliações. E como o bacillus foi citado muito durante as aulas, então a gente foi tirando dessas hipóteses que poderia ser, e através de pesquisas e artigos. O bacillus, ele forma endósporos, e como vocês podem ver no slide anterior, o nosso micro-organismo não se manifestou totalmente. Então, ele pode ter começado na sua fase ativa, e quando foi feita a aplicação do produto, que foi a placa de Petri durou em cerca de 4 dias, a aplicação do produto também. Então, possa ser que esse micro-organismo foi ficar ativo depois que foi aplicado na planta. Isso, depois foi feito aplicado na planta. Como o bacillus ele forma endósporo, possa ser que possivelmente poderia ter bacilos e quando ele chegou na planta, quando ele teve o calor letal e a ajuda dos aminoácidos que contém na babosa, ele pode ter ativado e feito o processo e não ter ocorrido o processo de esporulação. Outro que a gente considerou também foi o rhizobium, por conta que a gente, pelas pesquisas que a gente fez, ele ajuda no enraizamento da planta. E ele também é um bom fixador de nitrogênio, que mais pra frente a gente vai mostrar que formou bastante nódulos. Outro também foi o pseudomonas, que a gente levou em consideração, mas nem tanto, por conta da solubilidade de fósforo que ele fornece. Isso. Como a gente citou também, o grão de milho e o grão de soja, que foi triturado, ele possui fósforo. E o pseudomonas pode deixar esse fósforo disponível para a planta. Isso. Outro também foi o aspergillus, que no caso ele é um fungo. A gente pesquisou, viu que pode ser ele, porém a gente não tem uma certeza assim por conta de ser um fungo e daí dependeria de mais tempo na placa de Petri para a gente conseguir identificar. Primeiras impressões. Bom, a primeira data do plantio foi dia 19/9. Porém, nós tivemos um contratempo. A forma de manejo foi incorreta e o vigor da semente estava muito ruim. A primeira tentativa em si foi falha.
Nós fizemos o replantio no dia 26/9. Foi um manejo correto, o manejo certo, e o vigor da semente estava regular. Acabou que o outro laboratório nos forneceu outra semente, uma semente mais nova, por conta de que no primeiro plantio foi utilizado uma semente que já estava no laboratório 2 semestres atrás. Aí houve esse erro no vigor da semente. Bom, a primeira avaliação foi no dia 3/10/2023. Nós observamos que tanto as testemunhas quanto a de tratamento, elas estavam iguais. Em termos germinativos. Isso, em termos de visualmente também. Isso. Segunda avaliação foi feita dia 11/10. Foi feita a primeira aplicação foliar, que, como nós podemos ver nessa imagem, nós utilizamos o borrifador para fazer essa aplicação. E nós podemos ver também que elas não estão dentro da estufa. Nós retiramos elas de dentro da estufa para fazer essa tal aplicação, para não afetar os outros trabalhos que estavam lá dentro e não afetar a nossa testemunha. Bom, a terceira avaliação foi dia 17/10. Nós observamos que houve uma grande diferença, uma diferença significativa da parte foliar. Algumas das testemunhas já estavam meio que danificadas. Meio não, estavam totalmente danificadas. Já com o tratamento, elas estavam com um desenvolvimento diferenciado. Elas estavam grandes, elas estavam super saudáveis. Na quarta avaliação foi dia 24/10. Foi feita a segunda aplicação do produto. Como podemos ver aqui, nós retiramos novamente os testes da casa de vegetação e fizemos a aplicação. Resultados. Aqui é um resultado bem visível visualmente. A gente fez um ciclo de 21 dias e daí aqui dá pra ver certinho a nossa testemunha, que tanto a aérea quanto a radicular tá bem pequena, e o nosso teste com o nosso produto, que aparentemente, digamos que deu certo. Porque tanto a aérea quanto a radicular cresceu mais do que o dobro do que a nossa testemunha. Bom, problema no manejo. Na casa de vegetação não tinha só o nosso trabalho, como tinha TCC lá. E lá estava tendo problemas de vaquinha, mosca branca, então acabou afetando um pouco a região foliar da nossa planta. Porém, não mudou muita coisa nos resultados, não alterou, mas também foi um problema. Isso. Outra coisa que a gente conseguiu reparar também, principalmente nessa folha, foi que mesmo sendo um ciclo de 21 dias, a nossa vagem do feijão já está bem mais graúda do que a da testemunha. A da testemunha. Que inclusive, mesmo sem o produto, ela não aparentou nem o início de uma vagem. Outro problema também que a gente teve no manejo foi a presença de daninhas. Porém, apesar da grande quantidade de daninhas, não influenciou tanto na competição radicular. Porque apesar de muitas daninhas, a gente depois averiguou, digamos que ela perdeu na sua competição para o feijão. Bom, vamos falar sobre a colheita. Nós utilizamos, na nossa colheita, nós tiramos o excesso de solo da raiz com a ajuda de um balde e água. Bom, como nós podemos ver nessa imagem, houve bastante enraizamento e muitas nodulações, que as nodulações elas causam a fixação do nitrogênio. O que são para que serve? Ela serve tanto para o nitrogênio dessas raízes respirar embaixo do solo, como para o crescimento dela, para a fixação dos nutrientes. E durante as nossas pesquisas, a gente citou o Rhizobium. E o Rhizobium, é importante citar que ele também cria essas nodulações. Por isso que colocamos na nossa lista. Bom, logo depois que nós tiramos as nossas testemunhas e os nossos testes da casa de vegetação,
nós pegamos e lavamos elas e usamos o banner da Tropfield para fazer essas comparações do teste com a testemunha. Nós podemos ver bem visível que a nossa foliar é bem maior do que a da testemunha. Não só a foliar, como da raiz. Bom, a nossa maior raiz do nosso produto é de 35 centímetros. E a nossa maior da testemunha é de 30 centímetros. A nossa radicular também, não tem nem comparação. Elas têm mais de 20 centímetros e já a da testemunha tem cerca de 15 a 10 centímetros. A pesagem da matéria. Bom, depois que fizemos a nossa avaliação, nós pegamos e levamos ela para o laboratório para fazer a pesagem dela molhada e depois da pesagem dela molhada e depois nós colocamos ela na estufa para ela fazer a secagem e fazermos novamente a pesagem da matéria seca. Daí esse na estufa, assim que a gente colocou na estufa, ela ficou na estufa de 3 a 5 dias também, pra gente ter uma base maior. Bom, nessa tabela nós podemos ver, por exemplo, eu vou pegar um exemplo da testemunha 20. Ela foliar molhada tem 3,12 miligramas. Já no teste 20, a foliar molhada tem 5,84. Ela tem uma grande diferença, uma diferença significativa. Já a raiz molhada tem de 2,39 miligramas. Já a raiz molhada do nosso teste já tem 6,20. Ela meio que triplicou o peso dela, da raiz molhada. A foliar seca, ela de 3,12 miligramas, ela foi para 0,46 miligramas. Foi uma diferença bem perceptível, bem significativa também. A foliar seca da nossa teste deu 2,5, de 5,84 foi para 2,5 miligramas. E a nossa raiz seca teve de 0,65 miligramas para 2,39, ou seja, ela teve outra discrepância, ela decaiu muito. Já o nosso produto, com o nosso teste, a raiz molhada teve 6,20 e a seca teve 2,45 miligramas. Ou seja, ela diminuiu, porém não foi tanta como a da testemunha. Resultados. Bom, como nós podemos ver, nós fizemos as somas da tabela anterior, da foliar molhada do teste, que deu 173,12 e dividimos por 20, que é a quantidade que temos de plantas. E a média dela foi de 8,65. Já da testemunha, a foliar molhada dela foi de 63,57. E nós fizemos o mesmo processo, dividimos por 20 pela quantidade de plantas, que deu de 3,17 de média. Já a foliar seca teve 53,72 e a média dela foi de 2,68. Já a foliar seca da testemunha foi de 27,45, que a média dela foi de 1,37. Bom, só pelo foliar nós podemos ver uma grande diferença de 8,65 dela molhada para 3,17 molhada, tanto da teste com a testemunha, houve uma grande discrepância. Por exemplo, a nossa foliar de teste está aqui e a nossa testemunha está aqui, ou seja, ela teve uma diferença de 5 miligramas, podemos dizer? Isso. De diferença. É uma grande diferença. A raiz molhada teve 53,38 da teste e a média dela foi de 2,61. Já da raiz molhada da testemunha foi de 0,99. Já podemos ver uma diferença também delas duas. A raiz seca, ela teve 17,98 e a média dela foi de 0,89 miligramas. Já a raiz seca da testemunha foi de 17,54, que
O resultado dela foi a média dela foi de 0,82 de média. Nós podemos ver que elas secas, elas meio que se aproximaram. Agora, por qual razão, ainda não conseguimos, como eu posso dizer, A gente decifrar. não conseguiu ainda tirar uma média realmente, porque ao mesmo tempo que deu muito certo, digamos assim, possa ser que foi uma ocasião de sorte por conta de alguns outros fatores nossos também. Isso? Isso. É isso. E podemos falar também Nós conversamos com conversamos com alguns agrônomos sobre o nosso trabalho e eles pediram para nós fazermos esse teste novamente numa casa de vegetação que tem na empresa deles. Nós vamos fazer o teste novamente, vamos pesar novamente, vamos refazer tudo que nós estamos fazendo nesse trabalho. Isso, só que com um fator diferente. Ao invés do cultivo do feijão, a gente vai usar cultivar soja. Exatamente. Ambas são leguminosas, porém pode haver grande diferença Entre uma e outra. Querendo ou não, promoveu grandes resultados. Querendo ou não, promoveu, tipo assim, resultados visivelmente consideráveis. Porém, nas médias também e tudo mais, daí a gente agora vai fazer esse teste novamente para ver se entender o porquê e realmente qual micro-organismo ajudou nesses resultados e desenvolvimentos. E a babosa, como foi falado também, ela serve para remédios medicinais, ela ajuda em cicatrização, então a gente pensou por esse lado em trazer a babosa. Se ela é boa para nós, por que não seria boa para a planta? Então a gente resolveu fazer esse teste e esse foi o nosso resultado. Que foi um resultado significativo, foi um resultado muito bom. Isso. É isso. Boa noite, E é isso, prof. boa noite.